Fala pessoal, tudo bem? No vídeo anterior eu falei sobre o crédito pós-Habits e expliquei como que funciona um modelo de uma negociação pós-Habits. Agora nesse vídeo eu vou passar alguns macetes para facilitar a nossa vida na hora da negociação, correto? Nós vimos no vídeo anterior que a gente estávamos negociando um empreendimento no valor de 660 mil e a incorporadora pedia 35% do valor do imóvel, correto? Então o corretor ele sabe que precisa de 231 mil. E que a entrada mínima é 8%. Mas como eu falei, é a entrada mínima. É o mínimo que a incorporadora pede até ele ficar pronto. Se eu pegar o 231 e descontar os 8%, que é os 53 mil, sobra 178 mil. E eu parcelar para o cliente em 42 vezes, vai ficar uma parcela de 4.238. Uma parcela confortável para alguns, para outros não. Muitas das vezes o cliente tem mais sinal, tem mais entrada do que a gente imagina. Entendeu? E não cabe a gente julgar o cliente. O que é o ideal? É nós chegarmos e fazer uma pergunta aberta para o cliente e perguntar para ele realmente, colocar o cliente aqui e falar, amigão, o que você pode me dar de entrada? Você sabe que o mínimo é 8%, mas muitas das vezes o cliente tem mais de 8%. O cliente às vezes se preparou já para comprar um imóvel. Então, digamos que você sentou aqui com o cliente e fala, olha, eu estou com um empreendimento no valor de 660 mil, a empresa ela pede que você me dê 230 mil até ele ficar pronto. Quanto que você tem para me dar de entrada? Ou quanto que o senhor já tem guardado para me dar de entrada? O que o senhor imagina que seria uma entrada confortável para o senhor? Digamos que esse cliente pegou e falou, olha, eu tenho 100 mil para dar de entrada. Pô, eu tinha 230 que é o que eu preciso. O cliente já tem 100 mil, sobrou 131 mil. Se eu dividir para o cliente em 42 vezes, fica 3.119. O que é melhor para o cliente pagar? 4.200 ou 3.119? Você entendeu? Tudo depende da forma como que você pergunta para o cliente. Aí o cliente, às vezes, ele pode chegar para falar, olha, 3.119 para mim fica apertado. Entendeu? Eu queria uma parcela mais tranquila. Eu quero uma parcela mínima. O que é o mínimo que a empresa oferece? Pô, a empresa ela aceita uma parcela mínima de 2 mil. Cara, olha só que bacana. Se ela aceita uma parcela de 2 mil, eu posso fazer 42 parcelas de 2 mil, vai dar 84 mil. Vai ficar faltando 47 mil reais. 47 mil reais, se eu dividir em 3 parcelas anual, é 15 mil uma vez por ano. Entendeu? Você viu que o fluxo aqui ficou mais confortável do que o fluxo no vídeo anterior? Por que ele ficou mais confortável? Aqui eu fiz 3 anual de 15 mil. Por quê? Porque o cliente falou que ele tinha um dinheiro para me dar de entrada, ele tinha um aporte maior. Então, o que eu sugiro? Sempre que você sentar com o cliente, antes de você sentar com o cliente, estude qual que é a forma de pagamento da incorporadora e tenha mais ou menos um esboço. Você pode fazer na hora no celular, é rápido. Então, pô, peraí, o cliente está vendo um apartamento de 660 mil, quanto que dá 8%? Pô, 53. Então, eu sei que 53 é o mínimo que eu preciso. Mas e se o cliente tiver mais? Então, faça a pergunta aberta para entender. Vai ter casos do cliente falar, olha, eu tenho aqui 35 mil. Pô, bacana. Ela pede 53, você tem 35. O restante eu posso jogar para outro mês? Eu posso parcelar no cartão de crédito? Então você consegue dar mais oportunidade para o cliente. E se o cliente ele começa a falar o que ele precisa, falar o que ele tem, facilita a tua vida na hora da negociação. Então, essa é a diferença de um corretor que ele quer realmente vender, um corretor que está preparado, do que aquele corretor engessado, que só faz o que está ali. Entendeu? Então, hoje, a incorporadora, a maioria das incorporadoras, ela facilita a tua vida. Ela te dá uma forma de negociação mínima. Então, o mínimo que eu posso chegar em 8%. Mas e quanto que o cliente tem? Muitas das vezes ele tem mais de 8%. Quanto mais o cliente aportar para você, mais fácil fica o resto da sua negociação. Porque você consegue fazer parcelas mais suaves, parcelas mais compatíveis ao bolso do cliente. E com isso você induz o fechamento de uma forma mais aceitável, uma forma mais assertiva. O que vocês gostariam que eu falasse nos próximos vídeos? Comente aqui embaixo e deixe a sua opinião. Um abraço.